Vamos falar sobre esse assunto, o avanço da pandemia em Cuba agora, porque uma estatística da Universidade de Oxford, vocês acompanharam aqui, aponta que o país registra pouco mais de 800 casos da Covid a cada 1 milhão de habitantes. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, quase 8.900 casos foram registrados nas últimas 24 horas, demonstrando a gravidade da situação. Enquanto os números crescem, a crise sanitária também se intensifica na ilha. Falamos agora sobre esse assunto com o professor de Relações Internacionais da UERJ, o Maurício Santoro. Bom dia, Maurício. Obrigada pela sua participação no nosso plantão aqui na manhã, né? CNN Manhã, que agora já passou para a tarde de sábado. Eu já começo te perguntando, né? Ali, dados alarmantes na reportagem, menos de 40% da população vacinada. A gente viu o pessoal comemorando a chegada de suprimentos básicos, né, como as seringas. A crise vai ser bem difícil de ser revertida e precisa da ajuda da comunidade internacional. Como é que os países mais ricos podem ajudar Cuba a sair dessa situação, Maurício? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Evandro. É realmente uma situação muito grave em Cuba. E é uma consequência do declínio da economia cubana por conta da pandemia. É um país que depende muito do turismo internacional, sobretudo da Europa, e esse é um setor que foi absolutamente devastado por causa do coronavírus. Isso deixou o governo cubano com recursos muito escassos para manter o seu sistema de saúde. Como nós vimos nas reportagens, faltam insumos básicos, né? A seringa, a agulha, oxigênio, o que se possa imaginar. E, ao mesmo tempo, essa situação econômica e sanitária muito dura foi o estopim para uma série de grandes protestos em Cuba que nós vimos nas últimas semanas. E a repressão política a essas manifestações tornou a cooperação internacional mais difícil com Cuba. Seja pelos Estados Unidos, seja pela União Europeia, há um receio muito grande agora em fazer qualquer coisa que signifique, de algum modo, um apoio a esse tipo de repressão política. Há uma pressão grande sobre as autoridades em Havana para que elas, de alguma maneira, negociem, né, com essas demandas da população cubana. Então, é um quadro bem mais complexo do ponto de vista diplomático. Professor, e ali o sistema de saúde ele é inteiro público, né? Não tem para onde eles correrem em termos de parcerias, enfim, se está sobrecarregado, aí começam a aparecer as mortes e esse caos que a gente está acompanhando em muitas imagens aí. Exatamente, né? E como a gente tem também uma crise econômica que é global, em função da pandemia, além da saqueada das receitas do turismo, houve uma diminuição também muito expressiva das remessas que os cubanos nos Estados Unidos ou em outros países enviam para suas famílias em Cuba, o que em outras circunstâncias é ali uma rede de segurança, né? Ajuda a enfrentar tempos mais difíceis. Então, o que Cuba vive nesse momento é a crise econômica mais grave em 30 anos, né? Desde o final da União Soviética. E exatamente nesse momento também em que há uma série de emergências de saúde pública muito graves. Então, é uma tempestade que vem por vários lados. Bom, como é que a ONU entra nessa história, hein, para tentar solucionar o problema ou dar um direcionamento, Maurício? A gente viu ali uma fala do representante da Organização Pan-Americana de Saúde, né, que é o braço da Organização Mundial de Saúde para as Américas. Então, existe uma cooperação internacional que tem que ser dada nesse âmbito regional, mas, assim como outros esforços multilaterais na pandemia, essa ajuda não tem sido suficiente para lidar com os impactos dessa profunda desigualdade global em termos de acesso à vacina, em termos de outros insumos médicos importantes. Tem faltado uma rede internacional mais eficaz para ajudar países em dificuldades econômicas. Seja no caso da América Latina e do Caribe, no caso de Cuba, como é o caso do Peru, de outros países da região, seja no caso dos países africanos, onde é até uma situação mais dramática. Agora, professor, a gente teve ali Cuba aprovando 2 vacinas nacionais, né? O único país, acredito, que tenha feito isso, conseguido de fato. E a vacinação até seguia num ritmo importante. Só que o fato de depender de insumos, e provavelmente insumos que venham de outros países, isso atrapalha o ritmo de vacinação e faz com que o país não consiga, então, proteger essa comunidade antes que a doença se alastre? Exatamente, né? E até uma situação semelhante àquela que nós vivemos no Brasil em alguns momentos nos últimos meses, né? A pandemia está ressaltando o quanto praticamente todos os países são dependentes de insumos médicos
que têm que ser importados ou da China ou da Índia, né? São os dois grandes fornecedores globais. Então, mesmo aqueles países que têm a capacidade de fabricar a sua própria vacina, muitas vezes não conseguem aplicá-la porque faltam esses instrumentos, faltam esses medicamentos, né? No caso de Cuba, até uma questão mesmo de faltar a seringa, de faltar a agulha, né? Então, todos nós dependemos uns dos outros, né? O que pode ser, eventualmente, no futuro, alguma coisa que fortaleça a solidariedade global, a Organização Mundial da Saúde, mas que, infelizmente, nestes últimos meses, tem sido muito mais a manifestação de uma fragilidade dessa rede de proteção mundial na pandemia. É bom a gente contextualizar também, para quem está nos assistindo, para a gente entender como é que chegou nessa crise, né? Você fez um comparativo interessante com o Brasil, a gente conseguiu com esforços até a união aqui e a insistência dos gestores locais em diálogo com o governo federal para fazer a situação melhorar. Vimos agora o avanço da vacinação, alguns percalços no meio do caminho, mas conseguimos sair dessa. Como é que é essa situação? Se a gente fizer um paralelo com o Brasil ainda por lá, e como é que deixou-se chegar a esse ponto, Maurício? Bom, eu diria que no caso brasileiro a nossa questão foi menos um problema de falta de recursos econômicos e mais a dificuldade de coordenação política do governo federal com as autoridades locais. Para muitas pessoas na pandemia tem sido um momento de valorizar ou revalorizar o Sistema Único de Saúde no Brasil e essa extraordinária capacidade que ele tem de organizar, por exemplo, grandes campanhas de vacinação. No caso cubano, há uma rede de saúde pública que, em circunstâncias normais, funcionaria muito bem. O problema é que não é um momento normal para a economia cubana, é uma crise brutal. A economia de Cuba encolheu 10% no ano passado por causa dessa queda no turismo, por causa da diminuição das remessas e de uma safra muito ruim de cana-de-açúcar, que é o principal produto agrícola de exportação do país. Então, tudo que podia dar errado deu e os cubanos estão pagando um preço por isso, nessa dificuldade de acesso a medicamentos, de acesso à vacina e até na própria questão alimentar também, né? Então, uma população que está sofrendo com segurança alimentar, que está mais debilitada, está mais fragilizada, com uma imunidade mais baixa, e isso, claro, vai ter um efeito nos casos de Covid, nas internações. Então, é realmente um momento terrível para o país e agravado por essas dificuldades diplomáticas, né, por essas suas dificuldades com os Estados Unidos e com muitos países vizinhos. Professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é Maurício Santoro ou Santoro, professor? O senhor é parente de Rodrigo Santoro? Olha, há uma longa polêmica na família sobre o parentesco com o Santoro, né? O correto italiano seria Santoro com o fechado, mas todo mundo fala de qualquer maneira e todos são bem-vindos. Imagina. Legal. Muito obrigado por sua participação, por trazer esse assunto importante para a gente e explicar de uma forma tão fácil de entender. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Muito obrigado.